E a Nelly foi e disse, nós podíamos ir com o Fuquinho. Estourou o pneu. Conforme foi jogada, ela foi de cara no asfalto. Ficou com o frontal de fora. Eu vi ela morta, viu? Eu me chamo José Carlos. Eu tenho muitas histórias. Molecagem. Eu escapei de cada uma, né? Olha, eu teria levado um couro aquele dia. Eu sempre ia de Cinca pra lá. E eu tinha comprado o Fuquinho era bem novo, isso em 1970. E a Nelly foi e disse, nós podíamos ir com o Fuquinho. Eu digo, será que vamos com o Fuquinho? Eu gostaria de ir. Então vamos com o Fuquinho, vamos fazer a viagem com o Fuquinho. E fomos com o Fuqui pra fazenda. Era um domingo e resolvemos ir almoçar em Bauru. E almoçamos em Bauru e saímos de Bauru. E naquele tempo a gente ia para Curitiba por Ipauçu, ia Taquarituba, Itaí, Itararé ia Sangés, aí vinha para Curitiba. Isso devia ser mais ou menos um agosto, um julho, que escurece cedo. E eu parei para abastecer um pouco antes de Taquarituba, eu estava dirigindo. E a Nelly foi e disse, olha, se você quiser que eu dirija, eu vou dirigir enquanto é dia. Eu não quero dirigir à noite. Eu digo, tá bom. Então terminei de abastecer, digo, então você vai dirigindo. Ela pegou o volante, coisa e 70, 80. Eu digo, mas nessa marchinha nós não vamos chegar em Curitiba hoje. Vai até amanhã de noite. Pode acelerar mais isso aí. E ela daí foi para 90, 100 e coisa e tal. E um pouquinho antes de virar para Taquarituba, eu daí encostei o banco e comecei a cochilar. E num determinado ponto da estrada tinha um buraco, uma panela grande, um buraco. E ela ia nessa velocidade, começando já a escurecer, não via direito. Quando viu, tá em cima do buraco. Conforme o carro bateu com o pneu da esquerda dentro do buraco, a gente usava pneu com câmara, estourou o pneu. Deu aquela pancada e ela se desesperou e o carro saiu, conforme estourou o pneu, saiu para a esquerda, em direção à pista contrária. E eu, quando vi ela naquele desespero, meio dormindo, eu passei a mão no volante para puxar para a nossa pista. E na hora de puxar, o carro demorou para obedecer. E quando obedeceu, ele fez isso assim, ó, e caiu de costa. Caiu de costa, inclinado assim, e atravessou a minha pista e tinha uma mureta de concreto ali. Ele foi, bateu na mureta de concreto e desvirou. No ele desvirar, as portas abriram, entende? Eu fiquei pendurado por uma perna, não sei de que jeito, que cheguei a sujar toda a cabeça de terra do acostamento ali, coisa, né? E abriu a porta dela e no ele desvirar, ele passou voando por cima dela e foi parar lá no meio da pista. E ela, conforme foi jogada, ela foi de cara no asfalto. Então, rasgou aqui assim, rasgou até lá em cima, ficou com o frontal de fora, deu uma sangueira e eu meio zonzo e coisa e tal. Quando vi, ela estava estirada na pista ali e o carro foi parar lá adiante, desvirado, também parou lá no meio da pista. Aí, naquela época, passava muito Fuquinho, aí eu arrastei ela para fora da pista ali, aí um Fuquinho de um japonês parou ali e tal, para ver o que tinha acontecido e tal. Ajudou eu a empurrar o carro fora da pista e pegamos ela e ele disse, vou levar vocês aqui para Avaré. Avaré era uma cidade ali melhor e mais perto. E ele andou mais um pouquinho para frente e pegou a entrada de Avaré. Aí eu telefonei para um amigo lá em Bauru, o Habib. O Habib veio lá com a esposa, aí ela entrou na sala de operação, tinha um médico de plantão muito bom, então removeu deu uma limpada naquilo que a testa dela ainda ficou também cheia de caco de asfalto e coisa, né? Ela ficou umas 3 horas entre operar, passar anestesia e coisa, né? Aí esse meu amigo foi e disse, você não quer ir lá ver o carro, então,
Nós largamos o carro logo com a bagagem, tudo, com revólver no porta-luva, com o cachorro dentro do carro. Aí fomos lá. Chegamos lá, tinha um cidadão, um caminhão parado, e disse: olha, eu tô cuidando do carro pro senhor. Tá tudo, ninguém mexeu, ninguém fez nada, o carro tá certinho aí, tá, pode ficar sossegado. Aí eu peguei a bagagem de lá e coisa, e ali perto, a uns 2 quilômetros, tinha um posto. Aí eu tirei a bagagem, pus no carro do meu amigo, aquele Fordão que o Carlos teve quando... Depois a gente comprou dele aquele Fordão. E eu deixei o carro lá no posto. O carro, depois disso tudo, amassou a porta, amassou o teto. Daí na partida o carro pegou, levei no posto. E esse carro depois o Lauro foi nos buscar lá em Avaré e levou o Wilton. O Wilton foi lá no posto, pegou o carro e trouxe o carro para Curitiba daquele jeito. Amarrou as portas do lado e veio com o carro, com o teto arriado. O Fuquinha veio bater aqui. Ela foi operada e nós ficamos em Avaré uns 3 dias. E aí o Lauro foi para lá e nos trouxe para Curitiba. Mas eu vi ela morta, viu? Ela foi, nós fomos no assento de trás, ela foi com a cabeça apoiada em mim ali, e com aquela sangueira danada, e eu tava vendo que ela ia morrer, viu? Mas ela, graças a Deus, superou o problema. O cachorro, no fim, o homem do posto tinha um guri, o senhor não dá esse cachorro para levar pro meu guri? Ah, pode levar. O cachorrinho ficou lá.